Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da Quarentena, uma produção dos alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães. Infelizmente, essa é a última edição desse projeto audacioso, ousado, e que por isso merece ser feito de maneira toda especial. Eu da minha casa e o José Lucas da dele na apresentação. Os demais alunos todos mantendo o isolamento social e cumprindo o papel fundamental de manter você bem informado. Portanto, fique ligado, o Jornal da Quarentena só está começando. Compor uma música inédita que grude na cabeça e seja cantada por todo mundo já é um mérito louvável. Agora, fazer uma paródia em cima de uma música conhecida é ir muito além da genialidade. A gente quer ver voz ativa, o nosso destino mandar. Pois eis que chega a roda e leva o destino pra lá. Todo mundo já foi pra Band, tem argentino, tem arregão. Quem mexeu com os garis ontem vai virar piada amanhã. A paródia é uma releitura de uma obra geralmente conhecida. E eu gosto muito da crítica, da ironia e do humor que está contido nela. E todos nós nos identificamos com algum estilo de humor, podendo ir da ironia mais refinada à comédia pastelão. E no caso das paródias, não seria diferente. O professor Cláudio Pimenta, por exemplo, iniciou sua relação com o gênero textual na escola ainda na adolescência. Eu fui aluno do Colégio Pedro II. E o Pedro II, todo mundo sabe, até hoje é muito político. E lá eu tive muito contato com paródia. Inclusive, o Pedro II, por ser uma escola tradicional, tem até hino. Mas eu não lembro do hino. Eu lembro da paródia que foi feita pelos alunos e virou o nosso hino. Se nesse caso a paródia faz parte de uma memória afetiva, ela também é livre para ser apenas diversão, brincar com o que quiser, ainda que fazer sucesso internacional, como as de Djokovic, que já ganhou Grammy, disco de ouro e platina, e parodiou artistas como Madonna e Michael Jackson. Mas há um outro lado, social, lembrado pelo professor Hélio, que é bem presente nessas obras. A paródia, por ser esse fenômeno da intertextualidade, ela propõe uma perversão, uma subversão de uma literatura, por assim dizer, já consagrada. E quando faz, ela já traz consigo uma carga política. Não por acaso, a paródia quase sempre tem notas de humor, e quase sempre um humor que busca ser crítico de um status quo, de uma situação que ali já está. Segundo ele, apesar de ser meio difícil saber por onde ela começou, aqui no Brasil sua presença foi marcante em alguns momentos. Seus usos, digamos assim, ficaram mais comuns, mais frequentes, politicamente mais frequentes, inclusive durante a incidência do modernismo como marca da produção literária e artística no Brasil. A poesia marginal também acabou sendo um movimento que abraçou, que acolheu o gênero paródia, embora eu esteja usando aqui o termo gênero, mas que adotou esse fenômeno da paródia como forma também de expressão do seu movimento. E nesse lugar de crítica, a paródia vem crescendo mais uma vez em nosso país. Nomes conhecidos do grande público pela televisão, como Marcela Diné, que vimos na abertura dessa matéria, e outros mais famosos na internet, como Edu Grieger, apostam na força do humor, presentes em suas composições, para promover a reflexão sobre a sociedade. De um modo geral, o humor, não só as paródias, tem uma função muito maior do que fazer rir, né? Que é também fazer refletir. Quando você ri de alguma coisa é porque você entendeu a mensagem que está sendo transmitida, e isso pode proporcionar um diálogo muito grande com a sociedade em várias pautas. Mas não basta ser crítico e gostar desse tipo de composição para fazer uma paródia. Como em toda arte, o processo de criação é coisa séria. É um trabalho que exige do artista uma sensibilidade especial para a realidade que nos envolve. Vou à internet, é minha fonte de pesquisa de paródia. Infelizmente eu não sei compor. Comecei a compor na adolescência e descobri que eu sou um compositor que gosta de falar do cotidiano, que é o que o humor faz. Aborda temas cotidianos, então migrar para as paródias foi um caminho natural. Quem te viu, quem
te ver. Quem não o conhece já vai entender por quê. As paródias têm feito tanto sucesso que o Edu Krieger está promovendo um festival, o Hoje Vou Parodiar. Uma competição de paródias em si não é novidade. A inovação atual é que ela é toda pela internet, das inscrições ao resultado, bem adaptada ao momento de pandemia, e as expectativas do Edu são as melhores. Eu sou um operário do humor, tento sempre fazer o melhor possível, e através do nosso festival Hoje Eu Vou Parodiar, eu espero que eu possa conhecer muitos parodistas do Brasil. E nós também, Edu. Uma das maiores universidades do Brasil está fazendo 100 anos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora você vai conhecer um pouco da história da instituição, que é excelência na formação superior no país. Criada como Universidade do Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 1920, pelo presidente Epitácio Pessoa, ela foi a primeira universidade federal do país e reunia 3 escolas de formação superior: a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, a Faculdade Nacional de Medicina e a Faculdade Nacional de Direito. Essas unidades iniciais somaram-se em seguida a Escola Nacional de Belas Artes e a Faculdade Nacional de Filosofia. A instituição é também a primeira universidade criada pelo governo federal e a referência em produção artística, científica e cultural. Alguns anos após a fundação, em 1937, ela sofreu uma grande reestruturação e passou a se chamar Universidade do Brasil. Nesse período, o Estado Novo definiu uma nova estrutura para a instituição, que prevê uma ampliação com a implementação de novas unidades. Apesar de previsto por lei, muitos dos institutos não foram criados e o plano demorou para entrar em prática. Como meta, foi definida a construção de uma cidade universitária, mas as obras só começaram em 1949 e a inauguração só em 1972. Em 1965, a universidade ganha esse nome atual, no governo de Castelo Branco, seguindo a padronização dos nomes das universidades federais de todo o país. Nesse período, ela adquiriu plena autonomia financeira, didática e disciplinar. Atualmente, a universidade tem 157 cursos de graduação, distribuídos em 3 turnos. Em 2020, a reitoria entrou com pedido na Justiça Federal para que a instituição voltasse a se chamar Universidade do Brasil, pois esse nome havia sido modificado por um decreto emitido durante a ditadura militar. Assim, atualmente é possível utilizar tanto o nome UFRJ quanto Universidade do Brasil para designar esse importante patrimônio dos cariocas e de todos os brasileiros. Sabemos que a cultura foi a primeira a entrar em quarentena e certamente será a última a sair dela. Para continuar ativa em meio à pandemia, shows e espetáculos artísticos foram apresentados em forma de lives. E nós, aqui, divulgamos os principais eventos previstos para acontecer na internet. Sem mais delongas, confira agora as principais atrações desta semana. Domingo cheio de atrações. O grupo Harmonia do Samba faz show a partir das 3 da tarde. Logo após, às 4, tem o Seu Valência, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, relembrando os sucessos desse grande encontro. Às 4h30, Fernando de Sorocaba traz o melhor de sertanejo. Paula Fernandes se apresenta às 5. E fechando o domingão, Pissirico leva o pagodinho baiano para dentro da sua casa, às 5h30. Segunda, é dia de Sandra de Sá, cantando com as melhores músicas às 8 da noite. Cristina Mel apresenta louvores que marcaram gerações na terça-feira, às 6 da tarde. Na quarta, Sandra Regina interpreta clássicos da MPB a partir das 8 da noite. Na quinta, encontro marcado com Gustavo Viola às 6h30. Jardel Adorador se apresenta logo depois, com os louvores de adoração, às 6h55. E a sexta, continua com o grupo Roupa Nova. E fechando o sabadão, tem o grupo Folias da Arte com a programação vídeo de espetáculos teatrais, às 3 da tarde. Wesley Safadão e Xande Avião, às 8 da noite. Anotou tudo? Então venha cantar e dançar conosco. Eu vou pagar pra ver até onde esse amor vai dar. O Jornal da Quarentena faz uma viagem há 35 anos atrás, época em que aconteceu o Live Aid,
evento que foi muito além da música. O embrião do Live Aid começou a surgir em outubro de 1984, quando o desbocado vocalista da banda punk Boomtown Rats, Bob Geldof, conseguiu reunir então a Band Aid, um grupo formado por artistas britânicos para a gravação de um single beneficente, entre eles Bono Vox, George Michael, Sting, lançada com sucesso em dezembro de 1984, a canção do They Know It's Christmas alcançou o primeiro lugar das paradas e inspirou Lionel Richie a fazer o mesmo com alguns colegas americanos. Mas a obsessão de Bob Geldof em fazer algo pelo continente africano continuava. Assim, em 13 de julho de 1985, foi realizado no estádio de Wembley, em Londres, e no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, um evento único, o Live Aid, com o objetivo de arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia. O concerto durou 16 horas e outras cidades como Sydney e Moscou também participaram do festival. Entre as atrações presentes, a banda Queen, ainda sob a liderança de Freddie Mercury, demonstrou toda a experiência de exibições em estádios de futebol para fazer uma apresentação arrebatadora. Que sorte tiveram as 82 mil pessoas presentes em Wembley. A importância do Live Aid foi tamanha a ponto de ser considerada uma das maiores transmissões ao vivo e em larga escala por satélite de televisão de toda a história, alcançando nada menos que 2 bilhões de telespectadores, em mais de 100 países, maior do que muita cerimônia de Olimpíada. Outros pesos pesados da música marcaram presença, entre eles Elton John, U2, Madonna, Phil Collins, David Bowie, Mick Jagger, entre outros artistas unidos em um ato de humanidade pela população africana. A coluna Invasão foi um espaço dedicado para exaltar a cultura em suas diversas manifestações. Falamos de vários assuntos, como os 50 anos do fim dos Beatles, da resistência cultural na época da ditadura militar, sobre o Clube da Esquina, sobre o cinema negro e também da cultura nos 70 anos do Maracanã. Vamos fechar esse ciclo celebrando os 90 anos de existência de uma mulher cuja história de vida mostra o quanto ela merece todas as reverências. Tudo começou no programa de calouros de Ari Barroso na Rádio Tupi em 1953. Assim foi o começo da trajetória artística de Elza Soares, a menina vinda do bairro da Água Santa, zona oeste do Rio. O amadurecimento veio cedo demais. Aos 12 anos foi obrigada pelo pai a casar-se com um amigo dele. Tão jovem, já era mamãe. Teve ao todo 8 filhos, 4 deles já falecidos. A fome e a miséria eram uma realidade na vida dela, mas de tanto imitar o zumbido do louva-a-Deus, eis que a menina desenvolve uma voz rouca, única, permitindo-se sonhar com novos horizontes. Anos depois de passar pelo programa de Ari Barroso, Elza fez parte do espetáculo É Tudo Juju Frufru, no Teatro João Caetano. Na época, ela foi convidada para participar de uma turnê na Argentina ao lado da bailarina Mercedes Batista. 2 anos depois, gravou o primeiro disco na famosa gravadora Odeon, intitulado Se Acaso Você Chegasse. É nessa música em que Elza lança a mão de um recurso vocal chamado sketching, criado pelo músico americano Louis Armstrong. Ela conhecia a criação, mas nunca ouviu falar de Armstrong, até conhecê-lo pessoalmente no Chile em 1962. Na ocasião, Elza era a representante brasileira da Copa do Mundo de Futebol no país, onde nossa seleção foi bicampeã mundial graças ao desempenho espetacular de Mané Garrincha, e dedicou a vitória na Copa a Elza.
Os dois começaram a namorar quando Garrincha ainda era casado. Após oficializar a relação, Elza foi alvo principal da fúria da sociedade conservadora que acusava de destruir o casamento do jogador. Os dois ainda tiveram de fugir da repressão dos militares, exilando-se na Itália. Voltaram ao Brasil em 1975. Porém, o alcoolismo e o temperamento agressivo de Garrincha feriram o corpo e a alma da artista. Eles se separaram em 1982. No ano seguinte, Garrincha viria a falecer, e anos depois, o filho que teve no casamento com o jogador morreria com apenas 9 anos, fazendo Elza entrar em profunda depressão. Parecia que depois de tantos baques, Elza ficaria para sempre no ostracismo. Parecia, porque ela é dura na queda. A artista que ao longo de 60 anos de carreira gravou mais de 30 discos, sendo consagrada como uma sambista nata, mostrou extrema versatilidade e domínio ao cantar jazz, rock e MPB. Sua voz foi instrumento político em defesa do direito das mulheres, de quem vive nos morros e nas periferias, da população LGBTQIA+, e da população negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. O que reforça a ideia de que a importância de Elza Soares vai muito além da música. Não à toa, a BBC de Londres premiou Elza Soares como a melhor cantora do milênio no Brasil. Nos últimos anos, a trajetória musical e pessoal foram contadas em forma de documentário, de musical, em biografia e, mais recentemente, na Passarela do Samba. Aquela que fora a primeira puxadora mulher de samba enredo, recebeu uma justa homenagem no carnaval deste ano na Escola de Coração, a Mocidade Independente de Padre Miguel. O título do enredo dava status divino à filha da Vila Vintém. E cá entre nós, conhecendo a história de Elza Soares, não seria nada estranho dizer que Deus é mulher. Me deixem cantar até o fim. Foram 12 edições, mais de 185 minutos de exibição, mais de 80 pessoas entrevistadas, cerca de 40 matérias produzidas. Ufa, pensa que foi fácil fazer esse jornal? Veja o que o nosso time falou sobre a experiência de colocar esse projeto no ar. Desde o primeiro jornal, publicado em 4 de abril, sabíamos que não seria nada fácil produzir um jornal em casa em meio a uma pandemia, sem ter contato com os entrevistados e dispondo de poucos recursos tecnológicos. Só que é preciso lembrar que a palavra desistir não faz parte do nosso dicionário. E uma das matérias que mais me deixou memória afetiva foi a matéria que a gente desenvolveu sobre os brasileiros que estão morando fora do país. Uma vontade danada de fazer, mas a gente não recebia os vídeos para poder montar a matéria, e a gente lá no deadline já super ultrapassado, já super no limite. Recebi os últimos vídeos de sexta-feira para sábado, já quase 11 horas da noite. Aí fiquei fazendo a matéria quase de madrugada, porque o Celso, que é o nosso editor, ele precisa receber todo o conteúdo de todas as matérias, montar cada matéria e depois juntar todas elas para botar no programa, dentro do programa. Antes da pandemia, a produção para a TV universitária era feita no estúdio, tendo todo o aparato para colocar um jornal no ar. Nos últimos meses, adaptamos nossas casas para mantermos o compromisso de transmitir as notícias até vocês. Eu fazia os textos e as imagens pelo computador de lá. E as gravações de áudio, e às vezes gravações comuns, como essa aqui, eu fazia pelo próprio estúdio. Agora, com esses tempos sombrios, eu estou usando meu computador e o meu celular. Não temos um cinegrafista, existem barulhos externos. Nós temos que ter truques, planos B, C, assim como um jornalista trabalha na rotina do dia a dia, né?
E tudo isso foi um aprendizado para a gente não desistir na primeira dificuldade. Superamos nossas dificuldades e encaramos nossos medos. Quem vê a Claudine apresentando tão bem, nem acredita que ela não gosta de aparecer. Mas não é uma coisa assim que me impeça de fazer. Eu faço o que for necessário, não tem problema em fazer o que for necessário, mas podendo escolher, eu prefiro estar atrás da câmera. Mas tem gente que se sente muito confortável frente às câmeras. É uma área que eu gosto muito e futuramente, quando eu estiver formada, é uma carreira que eu pretendo seguir, ser apresentadora. Então o que eu mais amei fazer no Jornal da Quarentena foi ter apresentado. Apesar dos momentos de tensão e estresse, o que vamos levar na bagagem é o aprendizado. Se hoje em dia eu tiver que pegar um estágio em produção, eu consigo tranquilamente, por toda semana tá tendo aquela vivência de ter que montar uma matéria, correr atrás dos personagens, separar cada sonora. E também, se tiver que gravar qualquer tipo de coisa no estágio, eu já perdi bastante timidez, criei portfólio, tudo isso acrescentou no meu profissional. Essa dificuldade foi gigantesca para mim, porque eu não tinha muita noção de como fazer, de como escrever para a TV, para conseguir treinar e conseguir me adaptar e apresentar os programas bem. Tanto é que no primeiro eu me senti um pouco inseguro, não me senti muito confiante em apresentar, mas eu fui melhorando com o tempo. Apesar de todo o estresse de produzir um jornal a cada semana, indo em busca dos entrevistados, mobilizando toda a equipe para produzi-lo, para cumprir as metas, mas eu confesso que vou sentir muitas saudades dele e fica a sensação de dever cumprido, de ter feito parte desse projeto que daqui a 5 anos, 10 anos, muita gente vai estar comentando o que nós, alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães, fizemos. Mas nada disso seria concreto se não fosse o trabalho, o empenho e a paciência de duas pessoas a quem devemos o nosso muito obrigado. A melhor lição que a gente tira disso tudo é a percepção da nossa capacidade de adaptação. Entregamos assim vários telejornais de excelente nível, utilizando todas as plataformas, todas as soluções que as emissoras têm utilizado. Então, eu acho que como forma de aprendizado para todos que participaram, foi excelente esse projeto. A ideia de fazer o Jornal da Quarentena veio como forma de dar continuidade a uma atividade que a gente tem regularmente na faculdade, que é a eletiva de produção de conteúdo para a TV universitária. Mas numa situação de pandemia, como fazer isso? Foi aí que o Celso e eu, a gente conversou e resolveu se propor primeiro, né, e depois aos alunos, esse desafio, que era fazer um jornal todo em casa. E o mais importante, o Jornal da Quarentena conseguiu ser de fato aquilo que um jornal laboratório se propõe a ser, que é um espaço para aprendizado e experimentação dos alunos. Eu acho que todo mundo que abraçou esse projeto, que até onde eu saiba é um projeto pioneiro, né, até porque o contexto é um contexto inédito, pelo menos para a nossa geração, tem muito do que se orgulhar. Eu, pelo menos, estou bem orgulhosa, estou bem satisfeita com os resultados que a gente conseguiu alcançar. Assim, iremos encerrar o último Jornal da Quarentena. Mas você pode assistir toda a temporada lá no canal da Faculdade Pinheiro Guimarães. Muito obrigado por ter nos acompanhado durante essas 12 edições. Assim como vocês, também sentiremos saudades. Continue todos na paz, em casa e até breve.